Boa tarde, meu nome é Isabelle Teixeira da Silva, sou da turma 212 e vou apresentar a prova oral. Vou falar um pouco sobre a circulação sistemática. Na circulação sistemática, o sangue é levado do coração para os tecidos e depois é levado novamente para o coração. Essa circulação inicia-se quando o sangue sai do ventríloco esquerdo pela artéria aorta. Dessa artéria parte ramos que irrigam o corpo todo. Nos capilares sanguíneos, o sangue faz trocas gasosas com as células do tecido e torna-se rico em gás carbônico. Após as trocas gasosas, o sangue é coletado pelas vênulas que levam o sangue até as veias cavas superiores e inferiores. As veias cavas levam o sangue para o coração, desembocando no átrio direito. Agora eu vou falar um pouco sobre a circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, o sangue é levado do coração até o pulmão, que posteriormente volta ao coração. Essa circulação inicia-se quando o sangue sai do ventríloco direito pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. A artéria pulmonar ramifica-se e segue cada um para um pulmão. Nesse órgão, elas se ramificam em artérias de pequeno calibre até os capilares que envolvem os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, a hematose, que se caracterizam pela passagem do gás carbônico do sangue para o interior dos alvéolos e do oxigênio presente nos alvéolos para o interior do capilar. Agora eu vou falar um pouco sobre a hematose. A hematose é o nome dado às trocas gasosas que ocorrem nas superfícies respiratórias dos seres vivos. Nos seres humanos, a hematose ocorre nos pulmões, mais precisamente nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos acontece a remoção do gás carbônico e a incorporação do oxigênio no sangue, transformando o sangue venoso em arterial. Após a hematose, o sangue segue para o coração e é bombeado para diferentes partes do corpo, garantindo que o oxigênio chegue a todas as células. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema excretor. O sistema excretor é formado pelo conjunto de órgãos que atuam no processo de limpeza do organismo. Esses órgãos atuam de modo a eliminar substâncias tóxicas ou que estão em um nível elevado na circulação sanguínea. O processo de excreção acontece através do líquido denominado urina. Por isso, o sistema excretor também é conhecido como sistema ou aparelho urinário. A excreção garante a homeostase, equilíbrio interno do organismo. Ela faz isso por meio de controle de volume de água, a eliminação de resíduos resultantes da quebra de proteínas e do ácido nucleico. A principal excreta presente na urina é a ureia. Contudo, outras substâncias podem ser identificadas nesse líquido, uma vez que o sistema excretor também elimina as substâncias que estão em excesso no organismo e a análise de urina é utilizada para identificar distúrbios no funcionamento do organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre os órgãos do sistema. O sistema excretor dos mamíferos é composto por um par de rins, um par de uréteres, uma bexiga e uma uretra. Esses órgãos filtram as substâncias tóxicas em circulação no organismo e armazenam e eliminam. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças do sistema excretor. Entre as doenças mais comuns do sistema urinário excretor estão o negrito, a inflamação aguda ou crônica dos rins, o glomerulonefrite, inflamação que afeta os glômerulos, o nefrite intersticial, inflamação que ocorre nos túmulos dos rins e nos espaços entre ele e o glomerulo. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é um dos sistemas que compõem o corpo humano. Ele é formado principalmente pelos pulmões e pelos órgãos cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios, responsáveis por fazer o transporte do oxigênio até as células. No interior dos pulmões acontece a troca gasosa de dióxido de carbono pelo oxigênio, denominada hematose pulmonar. Sendo assim, a principal função desse sistema é realizar a troca gasosa entre o meio ambiente e os organismos dos animais.
Agora eu vou falar um pouco sobre os movimentos respiratórios. O sistema respiratório depende bastante dos movimentos de inspiração e expiração, pois eles que garantem a entrada e a saída de ar dos pulmões. A inspiração corresponde à entrada de ar nos pulmões. Esse movimento se dá pela contração da musculatura, do diafragma e dos músculos que estão entre as costelas. Nesse processo, o diafragma abaixa e as costelas se elevam, causando o aumento da caixa torácica e forçando a entrada de ar. Agora eu vou falar um pouco sobre a inspiração. Nesse processo, o efeito é inverso, pois as costelas abaixam e o diafragma é elevado, o que provoca a diminuição da caixa torácica e garante a expulsão do ar dos pulmões. Vale ressaltar que o ar não é expulso dos pulmões por completo, pois uma pequena parte ainda fica dentro dos alvéolos, para evitar que haja um colapso nas finas paredes dos alvéolos. A quantidade de movimentos respiratórios realizados por minuto corresponde à frequência respiratória. Agora eu vou falar um pouco sobre os órgãos do sistema respiratório. Os órgãos do sistema respiratório são fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças do sistema respiratório. Diversas doenças podem comprometer o funcionamento adequado do sistema respiratório, mas as mais comuns são os resfriados e as gripes. Contudo, existem casos mais graves de doenças causadas por bactérias, como a tuberculose, por exemplo. Entre outros maiores vilões dos pulmões é o tabagismo, ainda é o grande causador de doenças do sistema respiratório, a exemplo do câncer de pulmão e o enfisema pulmonar. Agora eu vou falar um pouco sobre os hormônios. São tradicionalmente definidos como substâncias produzidas por glândulas endocrinas que são liberadas na corrente sanguínea e atuam sobre tecidos-alvo, ligando-se a receptores específicos. Eles são responsáveis pelas mais variadas funções, atuando desde o crescimento de uma pessoa e até a regulação de sua capacidade reprodutiva, seu comportamento e o seu metabolismo. Os hormônios estão ligados a respostas fisiológicas, morfológicas e bioquímicas. Agora eu vou falar como os hormônios atuam. Os hormônios são lançados na corrente sanguínea e atuam como sinalizadores químicos. Alguns hormônios atuam bem próximo no local onde foram produzidos. Outros, no entanto, percorrem longos trechos para alcançar o órgão no qual exercerá seu papel. O órgão ou tecido onde os hormônios atuam são chamados de tecidos-alvo ou órgãos-alvo. Esses locais possuem receptores que reconhecem hormônios específicos, respondendo apenas a essas substâncias. Essa característica é extremamente importante para impedir que os hormônios afetem a ação de outros órgãos ou tecidos. Agora eu vou falar três tipos de hormônios. A tireoide. A tireoide é uma glândula que regula a função dos órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela produz hormônios T3 e o T4. Dessa forma, garante o equilíbrio do organismo. A glândula possui forma de borboleta, com dois lobos, e se localiza na parte interior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. Em relação a outros órgãos do corpo humano, a tireoide é relativamente pequena, mas é uma das maiores glândulas, já que pode chegar até 25 gramas em um adulto. Ela atua diretamente no crescimento e desenvolvimento de crianças e de adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Agora eu vou falar sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula responsável pela secreção de suco pancreático e também pela produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. O suco
pancreático é lançado no intestino delgado, onde participa do processo de digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. Já a insulina e o glucagon são lançados diretamente na corrente sanguínea e atuam no metabolismo da glicose, mantendo-a em níveis ideais no sangue, por, por possuir uma porção endocrina e uma porção exocrina. O pâncreas é chamado de glândula mista. Agora eu vou falar sobre a paratireoide. O PTH é um hormônio proteico secretado pelas glândulas paratireoides, sendo o principal hormônio que atua na regulação do cálcio sanguíneo. Os órgãos-alvo do PTH são os túbulos renais e o osso. O efeito biológico imediato do PTH é elevar o nível de cálcio e diminuir o nível de fósforo do sangue. No rim, o PTH causa incremento da secreção de fósforo devido à diminuição de sua reabsorção nos túbulos proximais. Simultaneamente, aumenta a reabsorção de cálcio nos túbulos distais. O PTH também aumenta a excreção urinária. E de aminoácidos, ao tempo que diminui a excreção de H+, Mg+, e NH3. O PTH também atua aumentando a formação de 1,25 diodroxíribo hidroxilase, localizada nas mitocôndrias das células e epiteliais dos túbulos contornados proximais. Esta enzima hidroxila o 25-hidroxicolecalciferol para formar um metabolito ativo, o qual aumenta a mobilização do cálcio dos ossos e a absorção de cálcio e fósforo em nível gastrointestinal. Vou falar um pouco também como os hormônios atuam no sistema excretor. Dois hormônios que atuam de maneira importante no controle do sistema excretor são o hormônio antidiurético e o aldosterona. O primeiro é produzido no hipotálamo e, através da circulação sanguínea, atinge os nefrões, promovendo o aumento da reabsorção de água e, consequentemente, reduzindo o volume urinário. O segundo, por outro lado, é sintetizado pelas suprarrenais e atua nos rins, promovendo maior retenção dos sais minerais. É importante ressaltar que, apesar de terem as funções apontadas anteriormente, estes hormônios também ajudam a controlar a pressão sanguínea, um efeito direto do ADH. Por exemplo, é aumentar o volume líquido nos vasos sanguíneos ou, em outras palavras, aumentar a quantidade de sangue circulante. A aldosterona atua de maneira mais indireta. Ao elevar a taxa de sais na circulação, ela favorece a captação de líquidos e acaba chegando ao mesmo resultado que a vasopressina. Um cuidado particularmente importante quanto a estes hormônios diz a respeito à ingestão de bebidas alcoólicas, uma vez que o etanol inibe a produção de ADH. Assim, quando mais um indivíduo bebe, menos secreta esta mensageiro, e maior é a vontade de urinar. Como consequência da eliminação excessiva de água, pode haver desidratação severa que leva à ressaca. Para encerrar, vou falar quais são os principais hormônios do corpo. Assim, os principais hormônios do corpo humano são o hormônio de crescimento, GH, o antidiurético, ADH, diroxina, T4,
paratormônio, adrenalina, glucagon, insulina, estrogênio, progesterona, prolactina e testosterona.